vamos ver aqui o que está cobrando, né, essa questão aqui da gente, tá certo? Foi uma questão aí cobrada pela banca Inácio, uma questão aí bem bonitinha, tá? Para que a gente possa exercitar aqui o conhecimento do artigo 200 da Constituição Federal, tá certo? Ó, em seu artigo 200, a Constituição Federal elenca as competências do Sistema Único de Saúde. Dentre elas, qual a alternativa incorreta, tá certo? Quando você observar isso aqui na sua prova, pessoal, incorreta, tá? Você grife, bote uma seta, tá certo? Se puder deixar aqui bem marcado, você deixa na sua prova, fechado? Para você não ter perigo aí depois de estar marcando a alternativa errada, porque viu aqui, né? Não viu, na verdade, né, essa palavrinha incorreta, fechado? Mas antes da gente ir para as questões, vamos aqui primeiro fazer uma revisão do que vem lá a ser o artigo 200 da Constituição Federal, tá? Ó. Bom, o artigo 200, pessoal, da Constituição Federal é o artigo que vai falar sobre as competências, tá certo? Ó, sobre as competências aí do Sistema Único de Saúde, tá? Ó. Então você vai perceber que os incisos sempre vão começar, ó, por verbo, tá? Ó. Sempre vão estar começando por verbo, tá certo? Então é o inciso primeiro que vai dizer assim pra gente, ó: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, tá certo? Essa é a primeira atribuição que vem lá no artigo 200, tá? Ó. Vamos para a segunda atribuição: executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, tá? Vamos para a terceira: ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, tá certo? Vamos para a quarta: ó, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Aqui, pessoal, eu já vou pedir para você botar um óbvio bem grande aí no seu caderno, certo? Ó, bem grande. As questões de concurso, às vezes elas vão, na grande maioria das vezes, ela vai tentar lhe confundir aqui, tá certo? Uma vez que esse artigo 200 é um artigo que relativamente é grande, tá certo? Com muitas atribuições, tá? Então ele vai misturar aí alguns termos, ele vai tentar te confundir de alguma forma, tá? Uma sugestão que eu dou para você aqui é que você releia esse artigo, tá certo? Do início ao fim, tá? Releia várias vezes, tá certo? Várias vezes. Tá? Então, nesse inciso 4, a primeira observação que eu deixo aqui para você é que o SUS ele vai participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, mas ele sozinho não vai fazer isso, tá? Então, as questões vão dizer assim: o SUS ele é exclusivamente responsável por fazer a formulação e execução das políticas de saneamento básico. Você não pode estar desatento, porque essa questão ela parece ser correta, mas ela está falsa, tá certo? Porque o SUS não faz isso de forma exclusiva, ele somente participa, tá? Uma vez que quem faz aí as outras ações aí são as outras estruturas, né, do governo, tá certo? Então não vamos confundir isso aí, tá certo? Então marque bem essa observação, porque os concursos eles gostam de confundir você nesse ponto, tá? Então vamos aqui continuar com as atribuições, né? Ó, no inciso 5º a gente tem incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Gente, olha, uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, isso já faz um tempinho que foi acrescentado, tá? Mas antes o texto de quando esse artigo ele foi criado lá em 1988 não tinha inovação, tá certo? Isso aqui foi criado por uma emenda constitucional, tá certo? Em 2015. Tá? Então, de repente, né, se não vier aqui inovação nas afirmações, ela está errada a alternativa, tá certo? Porque ó, é incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, tá certo? Antigamente era só o desenvolvimento científico e tecnológico, ponto, acabava por aqui. Mas em 2015, com a emenda constitucional, foi colocada a inovação, fechado? Então, essa é mais uma atribuição do Sistema Único de Saúde. Vamos para a outra atribuição, né, aqui no inciso 6º. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendidos o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Óbvio que tudo que a gente ingere, né, está relacionado diretamente à nossa qualidade de vida, né, à saúde do indivíduo. Então é natural que o Sistema Único de Saúde ele passe a fiscalizar, né, e inspecionar alimentos, né, e principalmente aí pelos seus órgãos diretos de fiscalização, tá certo?
Outra atribuição aqui no inciso 7º, participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, né? Então é de competência do Sistema Único de Saúde fazer a guarda e utilização dessas substâncias psicoativas, tóxicas e radioativas, tá? Outra que atribuição presente aqui no inciso, nesse último inciso, tá certo? Do artigo 200, tá? É fazer o que? Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o de trabalho. Fechado, gente? Então não vamos esquecer, essas são as atribuições do Sistema Único de Saúde, tá? Nesses seus 8 incisos, tá certo? Nesses seus 8 incisos, tá? Então vamos aqui novamente para a questão, né? Ver aqui o que ela está pedindo para a gente. Ela está pedindo, ó, o conhecimento do artigo 200 e pedindo a incorreta, né? Ó. Vamos às alternativas, ó. Alternativa A: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar na produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos derivados e outros insumos. Isso aqui está no primeiro inciso, né? Ó, lá do artigo 200, né? Primeiro inciso do artigo 200. Então isso aqui está verdade. Ele está pedindo a incorreta, então não vamos marcar a alternativa A, certo? Vamos para a alternativa C. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Verdade, né? Aquilo que eu falei para você. Tudo que está diretamente relacionado à ingestão, né, de alimentos e bebidas pelo ser humano é função, é atribuição do Sistema Único de Saúde, né? Ó, inspecionar e fiscalizar esses insumos, tá certo? Vamos para a alternativa D. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Verdade, né? Aquilo que eu falei para você. Então o SUS ele tem a capacidade, né, a atribuição de fazer esse processo de guarda, né, e utilização desses produtos diretamente tóxicos, radioativos e psicoativos. Tá? Vamos para a alternativa E. Colaborar na proteção do meio ambiente, e nele compreendido de trabalho. Verdade, tá certo? Esse aqui é o inciso 8º. Fechado? Então, ó, sobrou pra gente a alternativa B. Vamos ver o que está escrito aqui na alternativa B, né? Ó, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, salvo as de saúde do trabalhador. Então, não é salvo, tá certo? Ó, isso aqui tá errado porque não é salvo, é inclusive, tá certo? Inclusive as de saúde do trabalhador. Fechado? Então essa alternativa aqui é a nossa alternativa incorreta, é a alternativa que ele está pedindo para a gente, né? Ó, incorreta, como você pode observar aqui. E aí a gente mata essa questãozinha, tá? Através do conhecimento do artigo 200. Então, primeira dica que eu dou para vocês, tá certo? Ó, artigo 200 vai falar das atribuições do SUS, tá certo? Atribuições, tá? Ó. Segunda dica, né? É um artigo que está repleto de verbos no seu início, tá certo? Verbos, tá? E terceira dica, tá certo? Que são 8 incisos, tá certo? 8 incisos e que você deve ler e reler, tá certo? Então não vamos esquecer dessas dicas, tá? Primeira questão da banca com Supan, tá certo? Cobrada em 2015, tá? E vamos ver o comando da questão, tá certo? E lembre-se, leia com calma e grife o que ele está pedindo para você não ter erros bestas, tá? Então vem comigo, vamos lá, acompanha aqui. Segundo o artigo 2º da Lei 8080, tá certo? De 1990, é correto afirmar que, então ele está pedindo a alternativa correta. Então grife isso aqui, gente, tá certo? É importante você grifar o comando da questão, tá? Esse tipo de questão, já vou adiantando para você, ou você sabe, ou você não sabe. Sabe por quê, gente? Porque essas questões eles vão abordar o que está escrito limpo e seco lá no artigo, tá certo? Então ele está pedindo para a gente aqui o que está escrito no artigo 2º, tá? Se você não pegou essa lei, vai ficar difícil de você, pelo menos, lembrar assim por alto, né? Uma vez que você nem teve o contato com essa lei, tá? Então, sugiro para você que você abra aí essa lei, né? Leia, releia com calma, para vocês se familiarizando, tá certo? Com a terminologia que essa lei utiliza,
né? E você ter já uma proximidade com os assuntos, fechado? Então vamos ver aqui a alternativa A. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou em conjunto, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Gente, essa aqui é a definição que está lá escrito no artigo 1º, tá certo? No artigo 1º lá da Lei 8080, tá? Ó. Então não vamos perder de vista, ó. Aqui é o que está escrito lá no artigo 1º, tá? Ó. E veja só como esse artigo 1º ele é bem abrangente, né? Então dá uma ideia de ser o tópico inicial, né, dessa lei. Por quê? Porque ele vai dizer que, ó, que as ações e serviços de saúde elas serão executadas de forma isolada, né, pontual, ou em conjunto, tá certo, gente? Ou conjuntamente com outras ações, tá? Em caráter permanente, tá certo? Ou eventual, ou seja, ela pode ter um caráter aí de longo prazo que caracterize ela de ser uma ação de saúde permanente ou pontual, como por exemplo aí, né, algumas situações de vacinação, por exemplo, né, em que a gente tem aí épocas pontuais no ano em que a gente tem períodos específicos em que a gente faz aí ações direcionadas à vacinação, né? Por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, né? Então perceba aí que ele vai dizer como que a saúde, né, ela vai ser executada dentro do nosso país, tá? Então isso aqui é o que está escrito no artigo 1º, tá certo? Então se ele está pedindo o que está escrito no artigo 2º, essa alternativa ela já não é o nosso gabarito, tá? Não é. Fechado? Então vamos aqui para a alternativa B. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Gente, essa alternativa aqui tá bem bonitinha, tá certo? Mas não é o nosso gabarito, tá certo? Porque ele tá pedindo o que está escrito no artigo 2º, tá? E aqui, gente, é a definição que tá lá no artigo 3º, tá certo? Então, ó, isso aqui é o que está escrito no artigo 3º, tá? Ó. Então não vamos perder de vista, né, as definições. Mais uma vez, pegue a lei seca, né? Que está lá escrito, tá? Leia para que você possa, né, se aproximar do que está escrito, tá certo? Senão tudo vai ser muito estranho para você, tá? Então vamos para a alternativa D, vamos pular aqui direto para a alternativa D, tá? O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Aqui ele vai falar, gente, da Constituição. Quem que constitui aí o Sistema Único de Saúde, né? Então, essa Constituição do Sistema Único de Saúde, né, vai ser descrita lá no artigo 4º, tá certo? Então, não vamos perder aqui mais uma vez, né, no comando da questão, tá certo? Então, essa alternativa D não é a nossa alternativa, beleza? Porque é o que está escrito lá no artigo 4º, tá? Ó, aqui a alternativa B não é também, né? Então sobrou pra gente, né, gente? Aqui, ó, melzinho na chupeta, depois de a gente ter, né, avaliado aí as outras alternativas, sobrou pra gente o item C, tá? O item C é a nossa resposta, porque vamos ver o que está escrito aqui no item C. A saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. É exatamente o que está escrito lá no artigo 2º. Tá vendo? Se você não leu o artigo, tá? Se você não leu a lei, você dificilmente vai acertar esse tipo de questão. Portanto, leia, tá certo? Essa lei, tá? Então aqui é exatamente o que está escrito no artigo 2º, beleza? E no artigo 2º ele ainda vai lançar aí alguns parágrafos, tá? Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, aqui é só para complementar, certo? Porque ele vai dizer, né, que como que esse direito do cidadão à saúde ele vai acontecer, tá certo? Então, pessoal, isso é exatamente o que está escrito no artigo 2º, tá?
Então a alternativa correta é a letra C, tá bom? Então, questãozinha para a gente relembrar aí o que é artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º, tá certo? E aí a gente acaba, tá certo? Essa questão, essa 8ª questão. Eu espero ter contribuído com você. Fica com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nessa aula, tá? E segue com a gente. Espero na próxima, fechado? Tudo de bom e até lá!